Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Uma satisfação estar gravando esse vídeo aqui para todos vocês, nesse primeiro dia de aula do Pré-ENEM 2023. E o intuito de eu estar aqui, aparecendo nesse vídeo, tá abrindo um diálogo com vocês a respeito da nossa caminhada para esse ano, tá? O professor vai fazer algumas reflexões aqui, trazer algumas dicas bem valiosas aí para a caminhada de vocês, tá? Dicas de estudo. O nosso intuito é conseguir ajudar vocês a organizar os planos de estudo de vocês, a cabeça de vocês também, para que vocês consigam, né, começar essa trajetória e chegar lá no final dela com a cabeça erguida e prontos para estar fazendo a prova do pré-ENEM, mas não só para isso, prontos para outros desafios que vão vir na vida de vocês, né? O pré-ENEM está entrando como uma política pública, né, para auxiliar vocês nessa trajetória, para a gente conseguir colocar cada vez mais alunos dentro das universidades, né? Mas a gente sabe que o desafio é grande, né? E sabe que a gente precisa estar pensando, né, não só nas disciplinas que a gente vai estar dando no conteúdo, né, nessa preparação, mas também pensar um pouco em como que a gente pode ajudar vocês a se organizar para esses estudos. Então, o professor juntou aqui um pouco da experiência dele de concursos, que ele já fez, experiência de estudante também, para compilar aqui alguns slides, né, para a gente estar dialogando um pouquinho, e também até para dar dicas assim para vocês também se organizarem nessa caminhada, tá? Esse é o nosso primeiro dia, então esse primeiro dia a gente vai fazer essas reflexões, né? Eu espero também que vocês aí no presencial e também aqueles que vão acompanhar de forma virtual possam aproveitar o máximo possível, né? E uma boa sorte para esse nosso primeiro dia e para toda essa nossa jornada. Vamos lá então para os slides. Pessoal, vamos para a primeira etapa então nossos slides aqui, projeto de vida. Eu sei que vocês aqui no terceiro ano, quem está saindo do ensino médio, não teve contato com essa disciplina que está tendo agora nesse novo ensino médio. De qualquer maneira, eu acho que para além da disciplina, enfim, a gente tem que pensar isso em toda a nossa vida, né? Ter um projeto para o que fazer, né, da nossa vida, enfim, para hoje, para amanhã e para o futuro distante, né? Não é muito comum, né, as pessoas desenharem, né, um trajeto que elas querem seguir e levar aquilo rigorosamente para frente. Muitas vezes a gente acaba sendo orientado por alguns aspectos, né? Como, por exemplo, a profissão que a gente quer seguir, uma ideia de sucesso, enfim, assim por diante. No entanto, a vida é muito mais complexa, né, do que só uma profissão, do que uma faculdade, ou do que algum tipo específico de sucesso, né? A vida, ela integra muito mais coisas, né, do nosso viver, né? Então, ser feliz, muitas vezes viajar, constituir família, poder lutar por alguma transformação no mundo, participar da vida em sociedade, coletiva, das religiões, enfim, e assim por diante. Então, nossa vida engloba um conjunto de coisas muito grande, né? Então, eu, como sou professor de projeto de vida, muitas vezes eu pergunto, né, o que, que vocês querem da vida de vocês no futuro, né? E os alunos, os estudantes são levados a pensar especificamente no que eles querem como trabalho, né, como profissão. E não é bem isso que a gente deseja, né? Só. A gente quer muito mais do que isso. Então, planejar a vida é muito importante para dentro desse planejamento a gente conseguir também colocar lá o que eu quero ser, qual faculdade eu quero fazer. Assim a gente consegue organizar melhor a vida, tá? Para a gente saber aonde a gente quer chegar. Claro que muita coisa muda. Nesse desenho aí que vocês estão vendo, né, tem uns trajetos, né, tracejados aí, que são as incertezas do futuro, mas aqueles que não conseguem saber para onde vão, né, qualquer caminho serve. Então a gente precisa mais ou menos estar direcionado, né, para não cair no dilema da Alice lá no País das Maravilhas, né, que é não sei para onde vou. Para quem não sabe para onde vai, né, qualquer caminho é possível. Então vamos dar sequência, olha lá. Então, no nosso mundo, né, na atualidade,
de modo geral, né, o que a gente aprende com a sociedade, de modo geral, está relacionado a ter algum tipo de sucesso, e esse sucesso está ligado a algum tipo de ganho financeiro. Então, nós estamos aprendendo, né, por uma linguagem virtual, por uma linguagem social cada vez mais ampla, de coaching, de personal de autoajuda, das mídias, e até mesmo dentro das nossas casas, que projeto de vida é projeto para ter sucesso, né? E um sucesso ligado a esses fatores. E assim, chama a atenção que alguns aspectos são esquecidos dessa nossa trajetória na sociedade, né? Por quê? Porque atrás de todos esses fatores, da profissão, do meu sucesso financeiro, da faculdade onde eu vou fazer, etc., está um conjunto de fatores importantes, que são pessoas, seres humanos, sociedade, desafios, obstáculos, né? Então a reflexão aqui que a gente coloca é, bom, se eu almejo chegar algum dia a ter sucesso, o que eu preciso construir para ter esse sucesso e quem me ajuda a construir, em que sociedade eu estou, né? Por isso o professor colocou aqui, bom, atrás de cada passo que a gente dá na vida se escondem milhares e milhares de pessoas, né? A comida que eu como, a moto, o carro que eu dirijo, a faculdade que eu vou fazer, tem professores atrás, o pré-ENEM que vocês vão estar cursando, tem pessoas atrás desse pré-ENEM, planejando, preparando. Atrás desses livros que vocês vão ler, existiram outras pessoas, outros trabalhadores planejando. Atrás das tecnologias que vocês usam, tem pessoas. Enfim, a nossa sociedade, na prática, ela é constituída por pessoas, por seres humanos. E se a gente tentar usufruir da vida sem conseguir entender esses seres humanos, é como quando a gente vai mais ou menos fazer uma viagem, né, e não conversa com ninguém desse lugar onde a gente foi viajar. É como quando a gente vive em família, mas não dialoga com ninguém da família. É como quando a gente vai na escola e a gente não troca experiência com as outras pessoas. Então, já que a gente vive uma vida em que a gente troca experiência, em que a gente depende de outros seres humanos, por que não colocar isso nos nossos projetos de vida? Construir uma vida mais sociável, já que nós somos seres humanos e somos seres sociais. Então, isso é um fundamento para se pensar projeto de vida, é pensar em que sociedade a gente está, né? Até porque, assim, quando a gente pensa isso, a gente começa a dar também significado para aquelas profissões que a gente almeja ser. Então, se eu quero ser um médico, de que maneira eu ser médico vai depender de outros seres humanos e de que maneira eu, como médico, posso contribuir para a vida das pessoas em sociedade, né? Isso faz com que as coisas tenham um sentido mais humano, né? E isso independe da profissão. Todas as profissões estão inseridas na sociedade e estão inseridas para construir a sociedade, né? Nossa vida com outros seres humanos. Então isso é de fundamental importância. Essa reflexão eu tendo a trazê-la sempre para pensar projeto de vida, mas não só projeto de vida. Todas as categorias do conhecimento dependem de outros seres humanos, né? Quando a tecnologia para inventar, por exemplo, um celular é produzida, essa tecnologia é produzida por uma cadeia de trabalhadores do mundo todo. Então, para o celular está na sua mão à disposição hoje, para você estar aí lendo notícias, se comunicando com pessoas, milhares, milhões de trabalhadores tiveram que trabalhar para que aquilo ali se realizasse. Então nós temos um papel nesse mundo, um papel muito importante. Entender esse papel ajuda a gente a conseguir desenhar qual caminho melhor a gente quer seguir, né? E consegue, inclusive, colocar uma responsabilidade social sobre nós. Assim, todo conhecimento que vocês vão buscar a partir de ter traçado esses objetivos e se reconhecer como um ser social no mundo, vão ajudar vocês a buscar mais esses conhecimentos, se aprofundar mais neles, entender quais são as coerências que existem entre eles, né? E valorizar também todas as pessoas que estão ao redor de vocês, profissionais que estão aí para ajudar vocês nessa caminhada agora específica, né, do pré-ENEM, os colegas também, muitos vão trilhar junto com vocês essa caminhada e, para além do pré-ENEM, para a própria vida, né, de vocês. Afinal de contas, o que seria da gente
se nós só pensássemos em nós mesmos? O que seria da gente? Né? Fica essa pergunta para vocês. O que seria da gente se a gente só pensasse na nossa carreira? Se a gente só pensasse no nosso sucesso? Né? Seríamos nós independentes do mundo? Ou seríamos nós só produto de um mundo que nos ensinou a pensar só no nosso umbigo? Deixo essa pergunta para vocês refletirem e vamos para o próximo ponto. Né? O próximo ponto, que eu chamo aqui de segunda etapa, é a ideia de método, pessoal. Método é a gente saber como que a gente constrói esse caminho, essa caminhada nossa na vida ou aqui mesmo, né? Vamos pensar aqui no pré-ENEM. Como que eu começo a trilhar essa caminhada agora e como que eu vou planejar ela até lá no final, até quando chegar a prova do Enem, que vai ser lá em novembro, né? Primeira coisa, eu tenho que saber para onde eu vou. Saber para onde eu vou definindo os passos para chegar até lá. Tá? Quais são os meios mais eficientes, né? Hoje a gente vai dar algumas dicas aqui desses meios eficientes, né? Algum deles o professor já usou para concursos públicos e para vestibular também, né? Então tem alguns métodos que funcionam, algumas técnicas que funcionam, né? E mais importante do método é dar um sentido humano, porque quando a gente pega um caderno e se aprofunda ali nos estudos, sem que aquilo tenha um significado humano, de você se reconhecer no conteúdo, de você pensar, bom, claro que a gente não vai amar todos os conteúdos, mas você não se reconhecer no conteúdo, não planejar aquilo para que você tem que passar aquelas etapas para poder realizar algo lá na frente humano, a gente vai esvaziando esse conteúdo e a gente até tem mais dificuldade de aprender ele. Professor, mas isso funcionaria para todas as disciplinas, para todos os conteúdos? Sim, todos os conteúdos são direcionados para atender necessidades humanas, da matemática, a arte, a sociologia, a história, enfim, todas as disciplinas, todas as áreas de conhecimento são para atender demandas humanas. Então, buscar a gente se encontrar nesse caminho, dar sentido humano para aquele conhecimento que está ali, ajuda a gente demais a estudar. Tá? E não meramente para buscar um status social. Oh, eu estou fazendo isso, né, porque os meus pais querem, porque isso vai me dar um status social, eu ser dentista, eu ser médico e pronto. Vou atender essa demanda para eu poder ter meu carro, meu apartamento, fazer viagens pelo mundo e pronto. Isso vai dificultar muito essa caminhada de vocês. Tá? Não é impossível chegar na frente, mas dificulta muito. Então a gente sempre busca dar esse aspecto humano. Então o método, pessoal, é o caminho que a gente vai trilhar para chegar até lá. Dentro desse caminho, então a gente vai dar alguns passos. E aí o professor trouxe algumas dicas aqui para a gente, tá? Para a gente dialogar hoje. Não vai dar para aprofundar muitas dicas, mas o professor trouxe algumas aqui que ele considera bem importantes para a gente já ir se organizando aí dentro dos nossos cadernos, nossas anotações, tá? Então eu coloquei com técnicas de estudo, tá? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o fato de que a nossa memória, ela não é 100% confiável. Nós aprendemos uma coisa hoje e esquecemos, ressignificamos, né? Quando a gente vai guardar ela lá na nossa cabeça, a gente dá outros significados para ela. Com o passar do tempo, a gente transforma esse significado. Então, nossa memória não é um papel escrito, né? Nossa memória é algo em movimento. Muito rico, mas com muito movimento. Então, vamos lá, olha só. Segundo vários estudos, o professor fez aqui uma média aproximada, e isso varia de pessoa para pessoa, varia do momento que a gente está aprendendo, enfim, mas para a gente ter uma ideia só, tá? Não é para se apegar a esses dados como se eles fossem a última verdade do mundo. Quando a gente está aprendendo conteúdo hoje, a gente aprende conteúdo hoje, pressupondo que a gente entendeu esse conteúdo. Em 24 horas, a gente tende a ir perdendo a memória desse conteúdo em até mais ou menos 60% desse conteúdo. Tá? Então, você for estudar a Revolução Francesa.
estudou todo o processo da Revolução Francesa, passou Napoleão Bonaparte, olhou tudo, toda a Revolução Francesa. Em 24 horas você tende a esquecer 60% dos dados, do conteúdo de maneira geral dessa matéria, Revolução Francesa, tá? E dentro desses 60% conta principalmente dados, estatísticas, datas, e depende de cada memória, mas a gente esquece dentro de 24 horas. Se você fizer um estudo hoje, dentro de 24 horas, reforçou esse estudo, né? Em 7 dias passando, depois desse segundo estudo de revisão, em 7 dias passando, você começa a diminuir a perda dessa memória. Você perde em torno de 40% dessa memória, dessa segunda revisão. Nesse 7º dia, se você fazer uma nova revisão, para estar olhando lá atrás, né, o que foi debatido da Revolução Francesa, você já assimila e mantém essa memória durável por muito mais tempo. E você vai perder aí, daí para frente desses 7 dias, no máximo uns 20% dessa memória. E se você reforçar em 30 dias, aí sim você consegue guardar aquilo assim, por um período muito longo da sua vida. Então veja, são aqui, mostrando um pouco como a nossa memória funciona, são aí 4 revisões, uma aula e mais 3 revisões sobre um determinado conteúdo para você assimilar. Isso falando de uma maneira bastante genérica, né? Eu trouxe um elemento aqui de memorização. Eu sei que vocês também são bem ligados nessas questões, vocês buscam também saber como fazer. Mas eu também sei que tem bastante gente que se fecha ali no seu caderno para estudar e estuda, às vezes, de uma maneira muito concisa, de uma maneira muito determinada, mas sem uma organização anterior, sem observar métodos que funcionam, que não funcionam para estudar, e às vezes perde muito tempo, se estressa demais, cansa às vezes o cérebro demais, e nesse cansaço acaba aprendendo menos, esquecendo mais rápido as coisas depois. Então tem uma técnica de memorização, ela é bem reconhecida, vocês vão pesquisar aí, vocês vão ver que a técnica que vai aparecer mais ou menos essas aqui, tá? Então olha só, quando a gente copia, copiar é pegar a caneta, o lápis e transcrever no papel, não é tirar foto da lousa, é copiar. Esse exercício de copiar cria uma ligação, né, entre aquilo que você está aprendendo, né, parte cognitiva, e a sua memória. A sua memória está lendo novamente aquilo que você leu no quadro, lendo quando você está escrevendo. Isso ajuda a gente a associar o conteúdo melhor, tá? Escutar a explicação sobre aquele conteúdo. Escutar a explicação, escutar o que está sendo dito sobre aquele conteúdo. A gente começa, quando escuta, a fazer associações com aquilo que está escrito. Mesmo que algumas associações não são conscientes imediatamente, até porque a gente não consegue dar conta de tantas coisas acontecendo quando se explica um conteúdo, né? Então, copiar, escutar, ler aquilo que copiou novamente em casa, fazer resumos com as suas explicações, é o 4º passo. Então, depois que você leu de novo em casa, você faz um resumo explicando com as suas palavras. Eu costumo dar essa dica aqui, só que ela é mais difícil de acontecer, essa última dica. Eu costumo dar essa dica aqui para o aluno que tem outra pessoa que ela possa explicar aquele conteúdo. Porque quando a gente consegue explicar para alguém aquilo que a gente aprendeu, a nossa memória, ela se dedica integralmente àquele fenômeno que está acontecendo. Então você busca todas as suas bagagens de conhecimento para conseguir fazer com que alguém que está próximo de você entenda aquele conteúdo. A dica que eu dou é, se você estudar em grupo, fazer isso. Se vocês forem estudar em casa, tiver alguém em casa, tenha paciência, que queira aprender, curiosidade, fazer isso em casa, né? Explicar isso para as pessoas de casa, é interessante esse exercício, e isso ajuda vocês a assimilarem por um longo período de tempo. Fazer associações, isso é uma coisa que aquelas pessoas que fazem concurso de memorização fazem, associar conteúdos com coisas do mundo da realidade. Pode fazer isso na matemática, na física, na história. Essas associações elas ajudam a gente a sair
só daqueles exemplos que a gente tem na sala de aula. Os exercícios, por si só, são associações, né? A gente vai resolver problemas. A prova do Enem, ela é um exercício de interpretação. Muitas vezes ela é interdisciplinar, porque ela exige que a gente busque outros conhecimentos lá na nossa memória e aplique ali. Então, fazer associações, fazer explicações e fazer exercícios são base de treinamento para a gente poder resolver questões do Enem. Elas são fundamentais. Então, essas são as técnicas, essa é a técnica mais conhecida para memorizar. Se a gente consegue fazer isso, a gente não precisa ficar naquele exercício exaustivo de ficar lendo e relendo textos muito compridos sobre aquele conteúdo. Tá? Depois disso, eu só acrescentaria um elemento, que é se você quer aprofundar um determinado conhecimento, um conteúdo específico, você pegar um texto, depois de conseguir fazer uma explicação sobre aquele conteúdo, você pegar um texto, aí com orientação de alguém, do professor, ou de alguém que conhece muito bem o conteúdo, um texto que te aprofunde naquelas questões, tá? Qual que é o problema aqui que eu quero chamar a atenção para vocês? Temos um problema aqui, que é o quê? Uma coisa chamada YouTube, tá? YouTube, ele vai te trazer as respostas sobre as coisas, sobre todo esse processo, pronta. Então você vai, quero um resumo sobre a Revolução Francesa. O YouTube vai ter todo esse processo já descascado para você, vai te trazer aqui já, vai te trazer a explicação pronta. Você não precisa fazer todo esse exercício aqui. Qual que é o problema disso? É que você não vai passar por todas as etapas e vai esquecer rapidamente. Tanto é que tem centenas de vídeos, resumos por resumos, e cada vez mais as pessoas buscam, né, juntar um monte de resumos sobre a Revolução Francesa para fazer um trabalho de escola, para responder alguma questão do Enem. E isso não funciona, tá, pessoal? Não funciona. A não ser quando você não conhece nada do assunto, não teve aula sobre esse assunto, você quer ir lá pegar um resumo no YouTube. Fora isso, eu não aconselho vocês a buscar resumos no YouTube. Se tiver alguma aula no YouTube mais elaborada, tudo bem. Mas resumos não vão ajudar vocês. Próximo tópico aqui. Esse aqui é um sistema de ensino não, perdão, é um sistema de estudo que eu utilizei há muitos anos quando fazia concursos. E eu acho ele extremamente eficiente, que é o sistema cíclico de estudo. Tá? Geralmente eu fazia tabelas de estudo, segunda a domingo, né? E estudo tantas horas na segunda, tantas horas, né? Fazer uma tabela, né, extremamente exigente comigo mesmo. E algumas coisas eu comecei a estudar e ver, por exemplo, na questões neurológicas, por exemplo, de o quanto tempo o nosso cérebro consegue aguentar estudando e aprendendo, né? A concentrar naquilo que está fazendo. Pessoal, a média dos cérebros, aí varia, né? Também varia de estudo para estudo, vai de 40 minutos a 50 minutos. Então, o nosso cérebro começa a perder atenção e capacidade de compreensão com esse período de tempo, mais ou menos. Tanto é verdade isso que em muitos estados brasileiros, as aulas que vocês têm na escola, elas estão aqui entre 45 e 50 minutos. E aí tem um intervalozinho para trocar de professor, ou às vezes para tomar uma água. Por quê? Porque o nosso cérebro perde a capacidade de aprendizagem muito rápida aqui, ó, depois dos 40 minutos, um pouquinho antes. Então a gente, professor, mas o meu não, eu sou muito concentrado. Tudo bem. E varia de dia também, varia de pessoa, mas assim, a gente precisa sempre dar uma pausa a cada tanto de tempo, tá? Nesse sistema cíclico, o que eu faço? Aqui eu coloquei ciências humanas, ciências da natureza e redação só para exemplificar para vocês, matemática, tá? Então, assim, você começa estudando e vai fazer um sistema cíclico. Vai fazer um sistema cíclico. Então, você estuda lá nas ciências humanas, estuda uma hora. Isso é para quem tem bastante disponibilidade de tempo, mas cada um tem que mais ou menos se organizar. Estuda uma matéria de humanas, depois uma hora uma matéria de ciências da natureza, uma hora de redação, só para simplificar, e uma hora de matemática. Tá? Faz esse roteiro aqui, organiza você conforme seus horários, seu tempo, sua disposição. Por que esse sistema cíclico funciona bem? Porque o sistema cíclico
Se você estudou uma hora de ciências humanas e aconteceu algum imprevisto na sua vida, você parou aqui e foi resolver o imprevisto. Chegou uma tia, o cachorro fugiu, aconteceu alguma coisa, você para. O sistema psíquico parou aqui. Foi resolver o seu problema. Conseguiu voltar no mesmo dia? Parte daqui e segue os seus estudos. Tá? O que acontecia quando eu usava o sistema de calendário dia de estudo? Eu me frustrava, porque eu nunca conseguia atender a quantidade de horas daquele dia, porque os nossos dias mudam. Todo mundo tem imprevistos, todo mundo tem atividades diversas, os cronogramas mudam. O sistema cíclico, ele se adapta à sua vida, e não você adapta a sua vida a um cronograma rígido. Então, o sistema cíclico é bom, porque você faz um círculo desses, se você vai fazer num dia, se consegue, que ótimo. Se você vai fazer ele em 2 dias, você vai verificando isso e vai organizando cada vez melhor esse sistema cíclico, tá? E aí você organiza também, é claro, algumas coisas, alguns critérios você tem que buscar saber. Porque é o seu tempo, qual tempo você tem para estudar? Ah, eu tenho 8 horas disponível. Não, começa com 2, 3. Não começa com 8. Se você começar com 8, você vai se frustrar rapidamente. Ninguém que começa com 8 já começa estudando 8. A gente cansa, né? O ser humano cansa. Então você verifica o seu tempo. Ah, eu não tenho tempo. Eu estudo de manhã e trabalho à tarde. Bom, você tem 1 hora à noite para estudar? 2 horas? Ótimo. 2 horas, 2 horas. Para quem sempre estuda 1, 2 horas, quando chegar no final do ano, isso vai fazer muita diferença. Então, se você tem pouco tempo, não desanima, não desiste de estudar porque tem pouco tempo. Então, um fim de semana, às vezes, você vai vindo para Enem, vai aprender umas coisas diferentes, chega em casa, dá uma reforçadinha, faz aquele esquema de estudo, né? Então, veja, você vai organizar o seu tempo, você vai ver qual matéria você tem mais dificuldade, quais são as disciplinas que você tem dificuldade. As que você tem mais dificuldade, é as que você tem que colocar, que é ruim de escrever, as que você tem mais dificuldade, é as que você tem que colocar um pouquinho mais de tempo aí no seu círculo de estudo, tá? Então coloca lá um pouco mais. Então esses são alguns critérios para você estar organizando esse ciclo de estudo, tá, pessoal? O Enem, ele é constituído, ele era até o ano passado, constituído de 180 questões. Então são 45 de ciências humanas, 45 de ciências da natureza, 45 de linguagens e 45 de matemática. E tem a redação também. Cada área dessas aqui tem as suas disciplinas, mas as questões elas vêm também interdisciplinares, tá? Então verifiquem isso, pessoal. Olhem qual disciplina que vocês têm mais dificuldade, dão uma analisada nas provas. Nós vamos fazer simulados, vamos fazer exercício do Enem, isso vai ajudar bastante, né? E se animem para estudar. Isso aqui é para ajudar vocês, é uma ferramenta só. Se precisar a gente desenvolver melhor isso aqui em sala de aula, mais para frente a gente faz e desenvolve com mais detalhes, né? Isso aqui é só uma amostra para vocês se organizarem, para não desestimular vocês, exatamente o contrário. Minha ideia aqui é mostrar que é possível, mesmo com 1 hora por dia para estudar, é possível a gente estudar e, enfim, e avançar nesses estudos. Tá bom? Boa sorte, então, nessa caminhada. Contem comigo, contem com os demais professores que estão aí. Vocês têm uma equipe excelente, aí tem bastante gente para trabalhar com vocês. A gente vai ter encontros presenciais, vai ter encontros virtuais, vai ter plantões para tirar dúvidas, tá? Então a gente tem muita possibilidade de avançar, mas depende principalmente da determinação de vocês para que vocês cheguem lá, tá? A nossa parte aqui a gente pretende fazer da melhor maneira possível, tentando aprender também e avançar, tá bom? Então boa sorte, um abraço, se cuidem e até mais.